dos Apóstolos, o desenvolvimento do corpo de Cristo, o desenvolvimento da igreja primitiva, ou os atos da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, nós temos em nossa Bíblia, também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, também pode ser chamado de Atos da igreja primitiva, e é mais conhecido como Atos dos Apóstolos, porque é bastante evidência, né, as atitudes dos apóstolos. Amém? Quem escreveu o livro de Atos? Atos. Lucas, o evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. O Evangelho também não é dos nomes. O Evangelho não é o Evangelho de Mateus, não é o Evangelho de Marcos, não é o Evangelho de Lucas e nem o Evangelho de João. É o Evangelho do Senhor Jesus. Evangelho quer dizer boas novas, as boas novas do Senhor Jesus. Segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João. Então, mesmo Lucas, que escreve o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que leva o seu nome Lucas, também escreve Atos dos Apóstolos. Meio que uma carta endereçada. Então, essa parte nós já passamos, nós já falamos aqui bastante coisinha. Hoje nós paramos nesse ponto. Então nós estamos já, né, no capítulo número 1, nós estamos falando aqui sobre introdução, visto que é uma carta, é normal as cartas terem a introdução, né, de quem é, para quem é, o propósito, e só depois uma saudação, né? O apóstolo Paulo que é bom, né, que ele começa aquelas saudações abençoadas, né, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, bondoso Jesus Cristo, aquelas saudações maravilhosas, né, nós temos. Mas Lucas não, um pouquinho mais tímido, um pouquinho, mas começa, né, com uma introdução e depois ele já aprofunda já no conteúdo. Então, Atos dos Apóstolos é aquilo que nós estamos estudando. Nós paramos nesse ponto, ou melhor, nós falamos sobre isso, nós estávamos falando sobre as promessas de Jesus. Quando Jesus ele ascende aos céus, ele chama os discípulos. Nós paramos nesse ponto, ele chama os discípulos. Nós lemos até Lucas, capítulo número 24, que também narra isso. Jesus chama os discípulos, passa os últimos discursos ali, porque ele está ascendendo aos céus. Em outras palavras, agora ele está passando a responsabilidade. Antes de Jesus ascender aos céus, era fácil, porque os discípulos, tudo bem, eles estavam lá, lembra aquele episódio que eles estavam tentando expulsar o demônio de um menino, de um jovem, demoniado, os pais chegam e chamam os discípulos para poder, os discípulos estão lá e não conseguem, não está dando a volta naquele negócio. Aí de repente Jesus está descendo o monte, Jesus vem, chega e resolve o problema, né? Então, quando Jesus estava ali entre eles, a responsabilidade toda era de quem? Era de Jesus, né? Eles estavam ali ajudando, mas se não der conta, chama Jesus, deixa que Jesus dê agora. A partir de então, não. A partir da ascensão de Jesus, agora era com eles, era a vez deles, eles teriam o que fazer, tá? Então, agora é um momento de responsabilidade. Passados 3 anos não foi à toa, agora não tem como negar. Se negar, parou a obra, não tem obra, né? Se Pedro nega a partir de agora, igual ele negou, né, no episódio finalzinho da crucificação de Jesus, agora o Evangelho ia ficar sem representante, né, direto nesse sentido. Então agora a responsabilidade ela é dobrada. Embora eles já tivessem uma responsabilidade, agora eles estavam encabeçando, eram um líder do movimento, se a gente entender isso. O Evangelho, então, um grande movimento, uma grande obra que Deus está se destacando. Os apóstolos, os discípulos, agora, eles eram os líderes desse movimento. Então, o fracasso deles era o fracasso do movimento, era o fracasso do Evangelho. Então, agora, uma responsabilidade delegadas a ele. Então, nós vimos um pouquinho sobre essas promessas, nós falamos dentro disso, né, a quem foi feita a promessa foi feita para os discípulos, onde nós estamos inclusos também por sermos discípulos de Jesus. Amém? Jesus instruiu os discípulos o quê? Ide e fazei discípulos, batizando em meu nome. Se somos discípulos de alguém que é discípulo de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, numa linha bem direta. Amém? Então esse que é o propósito. A promessa foi feita para as nossas vidas também. O que é essa promessa? O que nós vimos sobre a promessa? Revestimento para ser testemunha. Então ele está passando a responsabilidade, ele fala sobre
a promessa ela diz sobre o Espírito Santo que havia de vir para que eles pregassem o Evangelho, mas também sobre a volta de Jesus, que Jesus estava ascendendo aos céus, mas voltaria para poder buscar. Amém? Então esse testemunho diz também sobre isso, a promessa é sobre isso. Quem fez a promessa foi o próprio Senhor Jesus que fez a promessa, e o que foi prometido, né, tem a ver com o que é essa promessa, e para quem foi prometido, que é para os discípulos. Para quando foi prometido? Para os últimos tempos, para tudo após a ascensão de Jesus. Todo esse tempo é considerado os últimos tempos. Amém? Então quando a gente lê na Bíblia, entendeu? Os últimos tempos, tem uma passagem que fala em Hebreus capítulo 9, se não me falha a memória, vai falar: não deixe de congregar como faz alguns, principalmente quando vocês verem que vão chegando os últimos tempos. Quais são esses últimos tempos? Os últimos tempos é esse tempo que nós estamos vivendo após a ascensão de Jesus. Amém? Então nós dividimos os tempos, né? O Antigo Testamento, o tempo do próprio Senhor Jesus aqui na terra, e os últimos tempos após a ascensão de Jesus. E depois disso não haverá mais uma obra de Deus, né? Antes das leis do Antigo Testamento, houve o tempo do povo. Depois veio o tempo da lei. Deus deu a lei através de Moisés, então um outro tempo. E aí depois de Jesus é o último tempo. Não haverá mais o Messias que vem para estabelecer mais um modo de relacionar com Deus, não. O último tempo é esse, é o que nós estamos vivendo. Amém? Então nesses últimos tempos, a promessa do Espírito Santo é para esses últimos tempos, a promessa de Joel e a de Atos também, capítulo 2, né? Derramarei sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? E onde foi prometido? Foi prometido em Betânia. Jesus ele tira os discípulos de Jerusalém, leva para Betânia, onde ele ascende os céus, ministra essas últimas ministrações aqui, e depois os discípulos voltam para Jerusalém. Amém? Então vamos lá. Nós, embora falamos um pouquinho rapidamente sobre isso, mas hoje nós vamos dar mais ênfase. Amém? Atos capítulo 1, versículos 6 e 8. Eu queria pedir que alguém lesse, por favor. Atos 1, versos 6 e 8. Quem encontrar pode ler, por gentileza. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será que este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Então vamos lá. A tarefa dos discípulos é ser testemunha. A nossa tarefa é ser testemunha de Jesus. Amém? Então o que os discípulos perguntam para Jesus? É esse o tempo de restaurar Israel, que o Senhor vai restaurar Israel? Aí Jesus responde ele sobre isso aí? Não, Jesus só dá uma pincelada. Fala: cabe a Deus. Deus que escolheu o tempo determinado para cumprir esse propósito. Não foi isso que nós ouvimos aí? Agora, o que Jesus ele fala para os discípulos? Jesus muda o foco da pergunta, não muda? Se a gente ler aí de novo, lê aí, por favor, para a gente chegar junto nessa conclusão. Não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Então os discípulos lançam uma pergunta para Jesus, Jesus só fala assim: olha, não cabe a vocês, isso não é da vossa conta. Vocês ficarem estipulando, é agora, não é agora, e tal, isso que não. Jesus fala: não convém vocês saber disso, isso já está estabelecido por Deus, para cumprir o plano de Deus, o perfeito propósito dele. Agora, vocês vão receber do meu Espírito, vocês receberão poder para o quê? Para serem a minha testemunha. Então Jesus ele já transfere aqui toda a responsabilidade. Fala: olha, não fique preocupado com o tempo. Você já viu aquelas pessoas que ficam preocupadas? Inclusive a teologia ela é dividida em algumas teses a respeito, né, do fim dos tempos, da volta de Jesus. Aí há aquelas, né, que acreditam: não, Jesus vai buscar a igreja antes haverá um arrebatamento da igreja. Jesus vai buscar a igreja antes do fim dos tempos mesmo, antes da grande tribulação, porque haverá um tempo de grande tribulação sobre a face da terra.
Aí Jesus vai buscar a igreja antes, é o que nós cremos, amém? Nós assembleando, e quando eu falo nós, não é uma regra, não é obrigado, você pode muito bem estar na assembleia e crer no arrebatamento da igreja posterior à grande tribulação, não há problema nisso. Mas a teologia assembleiana crê no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, amém? Então haverá o arrebatamento da igreja e após o arrebatamento da igreja que começa a grande tribulação, amém? Essa é uma das teses chamadas pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam antes no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Aí depois há os que acreditam que será no meio da grande tribulação. Há um entendimento, teologicamente falando, que essa grande tribulação serão 7 anos, 3 anos e meio de paz, um governo estabelecido de paz, uma justiça social, um governo único mundial, uma justiça, moeda única, todo esse detalhe. E depois desses 3 anos e meio, aí sim haverá a grande tribulação, que será imposto o regime do governo anticristo, literalmente. Então há quem acredita que a igreja passa pelo primeiro e vai ser arrebatada no meio, então, e só depois começa a grande tribulação. E há os que acreditam ainda em toda a passagem da grande tribulação, e aqueles que permanecerem fiéis até o fim da grande tribulação, então serão salvos com o Senhor Jesus. O que isso muda a respeito da salvação? Não muda nada. Por que não muda nada? Porque se nós não estivermos preparados, com a nossa mente, o nosso coração preparado para enfrentar a grande tribulação, se Jesus vier antes, nós não vamos ser arrebatados. Se o nosso coração não estiver disposto a negar a tudo e qualquer coisa por causa do nome de Jesus, nós não temos disposição, nós não temos condições de ser salvos antes, ou seja, no arrebatamento da igreja, se for antes dessa grande tribulação. Os irmãos estão me entendendo? Estou conseguindo expressar bem? Em outras palavras, não muda nada a respeito de como nós estamos esperando. Como que nós temos que esperar Jesus? Se houver espada, nós temos que estar disposto a negar nossa vida por causa do nome de Cristo. Se houver fome, se houver perseguição, se houver um governo estabelecendo isso, nós temos que ter disposição para poder passar por tudo isso e não negar o nome de Cristo. Então, em outras palavras, se eu não estiver pronto para enfrentar uma grande tribulação, eu não estou pronto para subir antes dessa tribulação no arrebatamento da igreja. Agora, nós entendemos pela interpretação de alguns versículos, e nós não vamos entrar aqui em mérito e demérito a respeito de quais, mas nós cremos que há uma posição melhor que nos garante um melhor entendimento e uma certeza maior de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Ou seja, Cristo vem, arrebata a igreja e só depois começa a tribulação. Então a grande tribulação, uma prova onde ainda alguns poderão encontrar com o Senhor Jesus ainda, passando por essa grande tribulação sem negar o nome do Senhor Jesus. Mas por que eu friso isso aqui? Porque o que nos importa aqui, amém? Presta atenção, o que nos importa aqui é entender o que Jesus está dizendo. Não fiquem preocupados com essas coisas, né? Vocês sejam as minhas testemunhas. Vocês vão receber poder para isso. Agora, tudo que vocês precisam é ser minhas testemunhas. É essa a responsabilidade da igreja. E é isso que Jesus passa. Não fica tentando, pensando, imaginando, não. É obedecer e ser minha testemunha por onde passar. Então o foco do cristão, ele não tem que estar aqui quando Jesus vai vir, como é que vai acontecer, vai ser antes, vai ser depois, tal, não. E são estudos válidos, amém. Mas o que verdadeiramente interessa, e é isso que Jesus foca. Olha, presta muita atenção. Não cabe a vocês saber sobre isso. Deus estabeleceu, nem Jesus estava ali por dentro do assunto. Não, Deus estabeleceu, está tudo estabelecido por Deus. Agora a nossa responsabilidade é o que? Ser testemunho. Então, em nome de Jesus, não perca tempo. Na hora que alguém chegar, Jesus vai vir depois, ele vai vir antes, não entra nessas discussões que não tragam crescimento. Não, qual é o objetivo? O objetivo é ser testemunho de Jesus. Se vir antes, glória a Deus, maravilha. Se vir no meio, amém, glória a Deus. Se vir depois, irmão, que o Senhor nos dê força. Então é esse o propósito. Então o propósito é ser testemunho. Poder nós já temos, amém? Temos ou não temos? Foi o próprio Senhor Jesus que declarou isso. Você já tem poder. Agora, a nossa missão é ser testemunhas cheias do poder do Espírito Santo. Amém? Então, mais um detalhe a respeito dessa pergunta de Jesus, nós já vamos frisar aqui a respeito de ser testemunho. Essa pergunta, por que os discípulos perguntam exatamente isso? É esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Porque os discípulos
criam em Jesus como Messias, mas não tinham entendido literalmente o que estava acontecendo. Amém? Eles não compreendem literalmente que esse reino, essa restauração do reino, a restauração de Israel, se tratava de algo espiritual. Então o que eles estavam crendo? Presta bastante atenção. O que os discípulos criam em Jesus? Que ele era o Messias. O Messias para o judeu era alguém que viria para restaurar a nação de Israel. Aí então, quando eles olham para Jesus, entendendo que ele era o Messias, e muitas promessas falando, muitas profecias falando a respeito do Messias, e inclusive várias profecias cumpriram na morte de Jesus na cruz do Calvário, mas muitas profecias cumprindo, olhavam para Jesus, esse é o Messias. Mas o que eles entendiam como Messias? Alguém que viria restaurar o reino terrestre de Israel. Então até na última hora eles estavam esperando Jesus fazer uma revolução mesmo, ir lá tomar o governo de Roma e voltar a sentar no trono e estabelecer Israel como uma nação poderosa. Mas não era esse o propósito, porque o que Jesus vem fazer é além do que ser uma nação poderosa com reino físico aqui. O que Jesus vem estabelecer é eterno. Então o que eles estão perguntando é se é esse momento. Por isso que Jesus trabalha aqui com eles de uma forma para que traga eles para o âmbito espiritual, para eles entenderem verdadeiramente do que está se tratando. E há um entendimento que os discípulos só vão compreender literalmente isso a partir do momento que Jesus ascende aos céus, que o Espírito Santo desce, porque uma das promessas do Espírito Santo era fazer o quê? Era fazer com que os discípulos lembrassem de tudo que Jesus tinha ensinado, porque tinha muitas coisas que Jesus ensinava que não entravam no coração. E por que não entrava no coração? Porque a mente estava focada em algo, a mente estava focada nele como um rei, como alguém que vinha tomar o governo. Então, quando ele falava de coisas espirituais, a aplicação era o quê? Era em âmbito material. Então, Jesus transmitia algo espiritual, eles ficavam na materialidade. Aí, Jesus tem que trazer eles agora para o espiritual. Jesus precisa trazer eles para cá, e ele só consegue chegar nesse nível depois que o Espírito Santo desce. Porque é o Espírito Santo que vem ensinar. É o Espírito Santo que vem fazer eles lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E aí quando eles são cheios do Espírito Santo, aí sim, a mente abre, e aí eles começam a viver o propósito verdadeiramente de Deus, o reino de Deus. Aí sim eles entendem o reino chegado de Deus, aí eles entendem a compreensão exata daquilo que Jesus está fazendo, e eles começam a viver. Então o foco deles estava ainda na restauração de Israel ali, e Jesus está trazendo a restauração mundial. Jesus está trazendo uma porta aberta espiritual. Amém? Então Jesus traz eles para o lado de cá e fala: olha, o negócio é diferente do que vocês estão pensando. Vocês vão ser minha testemunha. Testemunha é martúria no grego, ou marte, significa testemunhar, testificar. Aparece em Atos capítulo 1, o versículo de número 8, depois nós temos o versículo de número 22, depois nós temos no capítulo 2, versículo 32, no capítulo 3, versículo 15, capítulo 5, 32, 10, 39 e 41, depois 13, 31, e depois 22, 5, depois 15, 20 e 26 e 16, essa palavra sobre ser testemunha de Jesus. Então, são todas citações em Atos dos Apóstolos que falam a respeito desse testemunho, ser testemunho de Jesus. E o que chama muita atenção é martúria ou marte no grego, significa testemunhar, testificar. Então quando Jesus está falando que nós seríamos testemunha dele, ele está nos trazendo para esse nível de entendimento. Não é só alguém que fala, não é aquela testemunha que nós conhecemos, que vai diante do juiz e que professa ali diante do juiz, que viu tal cena, que viu que aquela cena é verdade, que o que está sendo descrito, que está sendo julgado é verdade. Não é alguém que comparece perante um policial fazendo um testemunho, não. Testemunho aqui vai muito além disso. Não é só alguém que fala, é alguém que vive, é alguém que verdadeiramente está testificando com o seu comportamento de que ele está seguindo a Jesus e de que Jesus tem um propósito espiritual. Amém? Então, como que esses discípulos serão testemunhos de Jesus? Frutificando aqueles ensinamentos que Jesus tinha
instruído eles. Ou seja, alguém, para testificar a respeito de uma grande obra que Jesus fez, ele precisa manifestar os frutos daquilo que verdadeiramente Jesus ensina. Por isso que nós temos em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, seguir o fruto do Espírito. Ou seja, aquelas ações que somos, que temos a necessidade de manifestar como testemunha para testificar o nome de Jesus. Amém? Os discípulos conseguem fazer isso? Conseguem. Porque eles são denominados cristãos, são chamados cristãos pelo povo que estava de fora olhando para eles, chamam eles cristãos. Por quê? Porque eles viram os frutos daquilo que Jesus ensinava. Eles testemunharam a respeito de Jesus. Não é só porque pregavam, era porque viviam, testemunhar. E presta atenção ali, no Marte, na origem dessa palavra de testemunho, Marte, alguém que faz o quê? Alguém que entrega a própria vida. Sabe qual é o maior testemunho que tem? É aquele que morre testificando a respeito de uma mensagem. Então, Estevão é o primeiro mártir da Bíblia, certo? Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, o diácono Estevão, morreu apedrejado lá. A mensagem dele foi tão impactante que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, estava presente no apedrejamento. E as roupas de Estevão foram entregues para Saulo. E aí Saulo posteriormente tem um encontro com Jesus. Então aquela testificação, aquele testemunho gerou impacto inclusive na vida de Saulo, que lá na frente ele vai encontrar com Jesus e vai ser impactado com Jesus e vai ser transformado e passa a ser agora perseguido, de perseguidor a perseguido. Porque o impacto de um testemunho, o impacto de alguém que é capaz de morrer por causa daquilo que ele está pregando, daquilo que ele está vivendo, é exatamente isso que Jesus espera da nossa vida. Por isso que eu frisei no início, não importa se Jesus vai vir antes da grande tribulação ou se Jesus vai vir depois, se nós não estivermos dispostos a testificar do nome de Jesus no meio da grande tribulação, nós não estamos preparados para subir antes dela. Amém? Então que isso fique claro no nosso coração. Discípulo de Jesus é alguém que está disposto a testemunhar, a ser mártir, a sofrer, a sofrer consequências para defender esse evangelho, essa verdade absoluta que é Jesus Cristo. Então, quando nós vemos essa palavra, nós temos que ser revestidos desse entendimento. Eu sou testemunha de Jesus. Eu tenho que estar preparado para testificá-lo, independente da situação. Amém? Glória a Deus. Então, essa mensagem é para aqui, é para esse lugar que Jesus traz os discípulos. Olha, não se trata de governo, não se trata de assentar à minha direita ou à minha esquerda. Vocês lembram do episódio que os discípulos pedem isso para Jesus? Nós podemos, eu não lembro agora quais são os discípulos, mas sei que um pediu para ficar de um lado, o outro pediu para ficar do outro, né? Eles entendem, pensando que Jesus ia sentar no governo terreno, que Jesus falou, não, já está tudo estipulado, quem vai ficar do lado direito, quem vai ficar do lado esquerdo. Já vai ter já estipulado para isso. Então Jesus ele já falou, não é dessa maneira. Então, se nós formos ver em vários episódios, Jesus está tirando os discípulos desse lugar, os discípulos pensando que é Jesus tirando. Inclusive, há uma tese que defende, entre aspas, que entende o porquê da traição de Judas Iscariotes. Judas Iscariote ele entrega, porque depois ele devolve tudo, então ele não entrega só para ter. Ele entrega para ter, sim, ele entrega negando Jesus, traindo Jesus, mas há um entendimento de que ele pode estar tentando forçar uma manifestação de Jesus para tomar o governo. Em outras palavras, eu vou entregar ele, chega aqui, ele vai se manifestar, porque ele é poderoso mesmo, e ele vai assentar no governo, porque ele não era tão bobo, ele estava olhando tudo que estava acontecendo, e o propósito dele era ser rico. Era mais fácil ser rico se reunindo com aqueles pilantras lá, ou ser rico com Jesus, que tirava até dinheiro do peixe, da boca do peixe, mandava lá e pescar. Era mais fácil ser com Jesus. Mas por que ele trai então? Olha a manipulação que está, pensando de que aquilo causaria uma revolta em Jesus assentado. Então é uma tese, é um entendimento, mas o que verdadeiramente condiciona aqui é a atitude dele, porque independente se é por isso ou se é por outro propósito, ele deixou o diabo entrar no coração dele, segundo o próprio Senhor Jesus disse, ele deixou o diabo entrar no coração dele e guiar ele para o caminho da perdição. Então é essa a condenação dele. Por que ele fez, qual a motivação, não me interessa aqui.
mas há um entendimento que isso, porque os discípulos viviam nessa atmosfera, de que Jesus assentaria lá no trono e governaria Jerusalém e Israel novamente, e não era esse o propósito, porque o que a Bíblia fala do Messias é um governo eterno, é um governo espiritual, não um governo material. Bem, aí Jesus traz eles para cá, e aí a partir de agora então está claro para eles o que é ser testemunho. Então nós temos mais alguma referência no Velho Testamento ou Antigo Testamento, pessoas ou objetos poderiam ser testemunhas ou testemunhos. Nós temos aí em Gênesis capítulo 31, versículo 48 ao 52, que fala sobre a arca do testemunho. Queria pedir que alguém lesse, por favor. Ou melhor, a arca do testemunho em Êxodo capítulo 25, versículo 22. Então, lê por favor, Gênesis 31, versículo 48 a 52. E depois Êxodo 25 e 22. E Labão diz: seja hoje este montão de pedra por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeeiro. E Mispa, pois, disse que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outra mulher além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou. Amém. Somente até aí tá bom. Então, Labão negociando com Jacó, e eles fazem ali um juramento, e ele falou: olha, é que esse montão de pedra aqui seja testemunho. Não podia falar nada, mas eles estão fazendo como que um voto, um juramento, e no Antigo Testamento isso tinha um valor muito grande. Então eles estão colocando uma pedra, e aquela pedra era testemunho. Então quando eles olhassem para aquele montão de pedra ali, olha, lembra que você fez uma promessa aqui diante desse lugar, e essas pedras são testemunho. Em outras palavras, estão fazendo um acordo entre os dois ali, Labão e Jacó, fazendo um acordo ali entre os dois, mas visto que Labão era meio trapaceiro, esse acordo não valia muita coisa entre eles não, né? Mas a verdade é que o que nós queremos exemplificar aqui é que objetos no Antigo Testamento também podiam ser usados como testemunho, tá bom? Vamos lá, a segunda passagem, a arca do testemunho, está em Êxodo capítulo 25, versículo 22. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Amém. Essa passagem aqui já é Deus falando com Moisés a respeito da arca do testemunho, ou a arca da aliança. Era a arca que manifestava a presença de Deus. Em outras palavras, Deus se manifestava através daquela arca. Lembra os episódios que levava a arca até ao arraial dos filisteus? Dos filisteus não, ao arraial dos israelitas. Eles estavam no campo pelejando, levava a arca até lá. Quando chegava a arca lá, eles ganhavam a guerra. Então, era a arca do testemunho, a presença de Deus, manifestava a presença de Deus, era um testemunho da presença de Deus. Deus nunca teve preso dentro de arca nenhuma, mas era para o povo testificar da fé. Deus não fica preso em nada feito pelas mãos de homens, o próprio Deus fala isso. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai falar isso no Novo Testamento. Deus não mora em casas feitas por mãos de homens. Então Deus ele não estava preso dentro da arca da aliança, não, Deus não estava, mas agora Deus manifestava a presença dele através daquele objeto, como um testemunho para o povo de Israel. Amém? Então no Antigo Testamento Deus também age dessa maneira, e esse episódio é exatamente isso. Então levava aquela arca, era a presença de Deus manifestando. Levam ela para o meio dos filisteus, a presença de Deus se manifesta lá no meio dos filisteus, causando danos terríveis para eles, e eles mandam: leva essa arca de volta para lá, leva ela para Israel, porque ela não pode ficar aqui no nosso meio não. E aí trazem de volta a arca para Israel. Mas o propósito aqui é entender de que tinha também o objeto de uma arca chamada arca do testemunho. E agora nós temos o tabernáculo do testemunho em 2 Reis, capítulo 11, versículo número 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho. E imediatamente eles o proclamaram ao reino, o ungiram, e todo o povo celebrava com palmas e brados de viva o rei. Amém. Então, tem uma outra versão que vai falar tabernáculo do testemunho? Tem uma outra versão aí? 2 Reis. Livro do testemunho. O livro do testemunho. Amém. Amém.
Tá, não tá, a referência pode estar errada aqui então, mas temos o livro do testemunho, falando sobre exatamente mais um objeto que era usado como testemunho, para testemunhar, testificar, ou seja, era algo que dava uma garantia. E agora nós estamos falando sobre o livro, então o testemunho mais um objeto. Então o que importa é que nós entendemos que no Antigo Testamento eram usados esses objetos como testemunho. Já no Novo Testamento nós não temos essas referências de objetos. Agora nós seremos testemunha de Jesus. Agora são pessoas que se tornam testemunha, testemunhar Jesus, testemunho de Deus. As palavras agora são através de nós. Não temos aqui que ficar usando objeto, colocar objeto aqui, não. A manifestação é do Espírito Santo através da nossa vida, através das pessoas. Não tem agora a Arca da Aliança aqui, podemos como decoração, para fazer uma menção, mas não há poder na Arca da Aliança, não há poder em objetos, não há poder do Espírito Santo na nossa vida, amém? E então, através do poder do Espírito Santo na nossa vida, nós somos testemunhas, né, a respeito do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos lá. Jesus ascende aos céus. Os apóstolos perguntaram se a hora tinha chegado que Jesus restauraria o reino de Israel. No verso de número 6, Jesus respondeu a pergunta dele dizendo que o Pai tinha reservado pela sua autoridade este tempo para cumprir o seu plano. No verso número 7, eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus. No verso de número 8. Agora, nos Atos 1, verso 8, contém uma previsão do resto do livro de Atos, que fala da divulgação do Evangelho pelos apóstolos. Então, a partir desse momento, Jesus ascendeu aos céus, a resposta dele, e aí Jesus é como se ele estivesse falando antecipado o que vai acontecer agora. Então, se nós olhássemos para essa resposta de Jesus, lá para os discípulos, lá em Betânia, antes dele ascender aos céus, é como se ele estivesse já falando, olha, isso aqui vai acontecer. Mas só aconteceu porque os discípulos obedeceram a mensagem de Jesus. Mas é como se Jesus estivesse já narrando o que ia acontecer nos episódios seguintes. Jesus está dizendo que eles seriam as testemunhas dele em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e até aos confins das terras, até aos confins da terra. Em outras palavras, até chegar em Portugal, até chegar na América, até chegar no Brasil, até chegar e espalhar por todos os cantos da terra. Há um poder liberado pelo Espírito Santo, há um propósito para que essa mensagem chegue, e nós temos que nos colocar à disposição para que essa mensagem seja divulgada, até os confins da terra, até que todos sejam alcançados. Esse deve ser o propósito do nosso coração. Se existe uma pessoa que deve ser alcançada por você, você tem que estar na disposição para manifestar, para testemunhar, para testificar de Jesus para essa pessoa. Você sabia que existem pessoas que você encontra que dificilmente outra pessoa encontraria, outro cristão encontraria para poder pregar a palavra? Às vezes existe um lugar que o Senhor te insere, que você é quase que o único, que é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor está te proporcionando para manifestar Jesus para essa pessoa. Eu gosto do testemunho de um jovem, Fernando, um jovem que eu amo muito, que recente não estava nos pés do Senhor, eu não sei exatamente agora, mas que eu fui trabalhar em 2008, na verdade, final de 2008, eu fui trabalhar numa empresa que fazia trabalho de obras de jardim, construindo mesmo os jardins, esses jardins grandes aí, de câmera, esse povo aí. Então eu fui trabalhar lá durante 3 semanas, que era um período de férias que eu estava no mês de agosto. Fui lá, trabalhei com eles, passou um tempo lá com eles, e passou, foi isso que aconteceu. E aí depois de um tempo, em 2015, esse jovem me procura, porque ele era amigo de amigos em comuns, então ele sempre esteve ali, sempre vendo sobre a minha pessoa, o meu testemunho. Em 2015, para a glória de Deus, ele nos procura. Por quê? Porque ele estava totalmente decepcionado da vida e programando já um suicídio, estava perto mesmo de terminar a vida, que não via mais sentido na vida dele. E aí quando ele falou aquilo, o coração amarrou ele, nós começamos a orar com ele, a ministrar, a falar sobre o propósito de vida. Ele teve uma restauração absurda, assim, pensa, uma coisa extraordinária aconteceu na vida dele. Era um jovem que tinha perdido o esposo, tinha perdido o filho, ou seja, a esposa tinha ido embora com o filho, ele não conseguia ver filho, briga judicial, problema no trabalho, um monte de complicações. E ele, intenso mesmo no Senhor, e o Senhor conseguiu restaurar a vida dele, o Senhor restaurou a vida dele, ele permitiu que o Senhor restaurasse a vida dele, foi batizado, foi algo assim extraordinário.
eu acho que não passou 6 meses, ele estava com um carro, já tinha conseguido o financiamento de um carro, um apartamento, a vida toda estabilizada, já conseguia ter uma estrutura para poder receber a filha dele diante do tribunal. O tribunal deu essa autorização para que ele pudesse ver a filha dele, receber a filha dele. Então algo estava totalmente estruturado. O Senhor fez uma restauração completa, e tudo isso ele só me procurou por causa de um testemunho que ele me viu durante 3 semanas trabalhando com ele num lugar. O Espírito Santo resplandeceu para ele, mostrou sobre as obras, o fruto do Espírito Santo, e fez com que ele tivesse essa disposição. Se não fosse um bom testemunho, de repente ele poderia ter suicidado, ter acabado com a sua vida, ter tirado o propósito de vida de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. Então, testificar, ser testemunho, irmão, às vezes tem coisas que a gente não está vendo, tem pessoas que a gente está tocando e a gente nem está entendendo o que está fazendo, mas a gente está testemunhando, e a presença do Espírito Santo na nossa vida transmite essa mensagem, e no momento certo a obra de Deus ela é gerada. Deus ele faz o grande propósito dele. Então tudo que nós precisamos é o quê? Estar no lugar de testemunho, para testificar o nome do Senhor Jesus. Então esteja nesse lugar, em nome de Jesus, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e depois até os confins da terra. Amém? Então esse era o propósito. Eles não precisavam sair desesperados para pregar para fora, não. Eles iam estar em Jerusalém, ser revestidos do poder. Aí no dia que eles são revestidos de poder, sabe o que acontece? Ali os crentes cheios do Espírito Santo eram pessoas que vinham de todo lado. Aí foi cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo prega, o apóstolo Pedro prega, e quando ele prega, 3.000 almas, mais de 3.000 almas aceitam Jesus. E aí quando eles aceitam Jesus, o que vai acontecer depois da festa? Eles vão voltar para casa. E quando eles voltam para casa já sendo testemunho de Jesus. E aí já o que? O Evangelho já foi disseminado de uma forma extraordinária, já em vários pontos. E olha como que Deus está operando, o Espírito Santo de Deus está guiando a obra poderosa dele. Os discípulos então continuam ali reunidos, fazendo discípulos. Aí depois o próprio Espírito Santo, como nós lemos aqui já, ele toca no coração dos apóstolos para poder enviar missionários. Eles começam a enviar missionários para poder pregar o Evangelho. E aí depois uma grande perseguição aplaca sobre a igreja. E toda a igreja ela é dispersa, todo o povo são dispersos. Só os discípulos e os apóstolos que ficam juntos. Os restos todos dispersos. E quando eles são dispersos, eles vão pregando o Evangelho por toda parte, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E então assim a mensagem de Deus vai cumprindo. O que Jesus está dizendo é meio que Jesus está falando a respeito do que vai acontecer. Jesus ele está colocando já uma previsão para eles, dizendo: olha, vai acontecer dessa maneira, eu creio que vai acontecer desse jeito, está liberado o Espírito Santo sobre vocês, é só vocês serem minha testemunha que isso vai acontecer. E então nós temos o Evangelho que chegou até os nossos dias, para a glória do nome de Jesus. Jesus subiu ao céu numa nuvem, e 2 anjos prometeram que ele voltaria do mesmo modo. Quero que você abra a tua Bíblia então, primeiro capítulo de Atos, capítulo 9, capítulo 1, versículo 11. 9 e 11. 9 a 11. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Amém? Então o que nós temos aqui? Jesus despedindo dos discípulos. E como que Jesus despede? De forma gloriosa. Jesus vai lá em Jerusalém, pega eles, leva para Betânia, chega lá em Betânia e fala: olha, agora é a hora da partida. Aí Jesus ascende ao céu, Jesus vai subindo até ser coberto por uma nuvem. E aí a palavra está dizendo que o quê? Que os discípulos continuam olhando para o céu. Aí 2 anjos chegam perto dele e perguntam: o que vocês estão fazendo aí? A Bíblia não menciona, mas com certeza alguns minutos já tinha passado, porque o anjo teve que vir para despertar ele. É como que se eles estivessem atônitos, esperando ali. Falei: Jesus foi embora e agora? E agora, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser e tal? Aí o anjo chega. Deus sempre providencia um anjo na hora certa, não precisa ficar preocupado. Aí o anjo chega e, está na hora. Vamos começar a boa obra. Não tem uma missão para vocês? Então vamos voltar para Jerusalém. Então ele fala: olha, e aí ele libera umas promessas falando a respeito daquilo que vai acontecer.
e as promessas elas são da parte de Deus. Os anjos só estão transmitindo essas promessas para ele. Os anjos estão dizendo o que para eles então? Olha, da mesma forma que vocês viram Jesus subir, Jesus vai voltar. Da mesma forma que vocês viram ele subir aqui, ele vai voltar para buscar a igreja. Por isso nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos na volta do Senhor Jesus para buscar a igreja. Então nós cremos nesse arrebatamento da igreja, Jesus vindo nos ares para poder buscar a igreja. Mas o que nós focamos aqui é o quê? Que Jesus então ele sobe aos céus e os discípulos ficam vendo ali. Jesus faz questão de mostrar para eles, Jesus não sai escondido, porque eles precisavam de algumas testificações a mais no coração deles. E é isso que Jesus está dando, Jesus está entregando tudo para eles. Aí os anjos vêm depois então fala para eles que é para eles voltar para Jerusalém, que do mesmo jeito que Jesus foi, ele vai voltar, e quando ele voltar, eles vão ver Jesus voltando. Na verdade, pela palavra de Deus, eles vão ressuscitar, os discípulos vão ressuscitar, junto com todos que já morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar primeiro, encontrar com Jesus nas nuvens, e quando eles estiverem encontrando com Jesus, depois, quem estiver vivo, se fosse hoje o arrebatamento da igreja, nós encontraríamos com Jesus. Bem? Então todos que partiram pela fé, o apóstolo Paulo fala isso em Tessalonicenses, não sejam ignorantes quanto aos que já partiram do Senhor, porque eles encontrarão com o Senhor primeiro, e nós posteriormente a eles encontraremos com o Senhor nos ares, no dia do arrebatamento. Bem? Mas o foco aqui então é para que os discípulos fiquem descansados, porque Jesus ascendeu aos céus, e então eles precisam voltar, cumprir a missão deles, e a ordem de Jesus era que eles voltassem para Jerusalém, ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido, e só depois cumpriria a missão. Amém? Temos algumas lições aqui. Testemunhar é mostrar como Deus nos tem usado e o que Ele fez em nossa vida. Testemunhar é contar a sua história de como você conheceu a Cristo e as mudanças que Ele efetuou na sua vida, e assim construindo uma ponte relacional para facilitar a passagem de Cristo do seu coração para os corações dos ouvintes. A testemunha depende exclusivamente do poder do Espírito Santo. Então olha o que aqui, de uma forma bem poética, né? Está aqui, né? Passar do seu coração para o coração do ouvinte, então uma conexão, a verdade, em outras palavras, uma palavra mais bruta mesmo, seja testemunho, mostra Jesus na sua vida, e através do seu testemunho de resplandecer Jesus na sua vida, as pessoas podem ser alcançadas pelo Espírito Santo e receber Jesus na vida delas. Lembra do testemunho que eu acabei de falar? Não falei nenhuma palavra a respeito de Jesus para esse jovem quando eu estive com ele. Nunca preguei para ele, nunca sentei na esquina para falar nada de Jesus para ele. Ele me procurou, porque ele queria receber algo que era diferente, que ele estava necessitando naquele tempo. Então, o Jesus que está no meu coração, da forma poética ali, ó, é transmitido para o coração dele. Então ele aceita esse Jesus. Por quê? Porque teve uma relação. Irmão, não tem como, se você for pregar de Jesus, só pregar e não viver, não testemunhar, não tem como, não tem jeito. Por isso a ideia de fazer discípulo, não é? Fazer discípulo é diferente de você simplesmente pregar e as pessoas se convertem e vai, segue a vida delas e vive do jeito que quer, aceitou Jesus. Não, fazer discípulo é diferente. Fazer discípulo é ter uma relação, é mostrar na prática como é ser cristão, é você viver, testemunhar, testificar. Você já viveu com pessoas, eu espero que você diga sim, em nome de Jesus, pessoas que você realmente vê Cristo na vida delas? Eu espero que sim, né? Porque todos aqui estão convivendo comigo, pelo menos, né? E com outros irmãos aqui. Vocês falam assim, não, nunca vi esse tipo de pessoa, nós vamos ter que fechar essa porta da igreja e vamos embora, todo mundo. Mas tem aquelas pessoas que verdadeiramente se sente Cristo, e é isso que traz o que? Traz confiança, não é? Se uma pessoa fala com você a respeito de Jesus, mas ela não vive, não transmite aquilo através do que ela vive, o que a gente pensa? Isso é falácia. Se a gente já é crente, falastrão aí, não tem nada de crente. Fala que é crente, mas não tem nada, nenhum exemplo de crente. Não é assim que a gente pensa logo? É assim mesmo. Também pensa assim. A pessoa fala e não dá testemunho. Aí depois eu já vi vários. Sou pastor, não sei o que, depois ia trabalhar junto, pensa na tribulação para trabalhar. Era complicado trabalhar mesmo. Trabalho na construção civil, por exemplo, era um grande exemplo que eu tenho. É tribulação, é tribulado, difícil de mexer, só pensa em dinheiro, só pensa no próprio umbigo, só pensa em gente. São testemunhos que não estão conectados com a mensagem que está falando, né?
É igual, vamos lá, partir por exemplos do mundo, por exemplo, um cantor de música sertaneja, uma música romântica, por exemplo. Aí canta uma música romântica, mas depois não tem fidelidade conjugal. Tem algum efeito verdadeiro daquilo que ele fala? Não. O poeta, uma poesia linda, faz um poema romântico e poderoso, mas se não viver, não vale nada. É como um sino que tine, que faz barulho. Assim é nossa, mesmo se a gente subir no altar e pregar bonito e tal, mas depois na hora de conviver, irmão, não tem Cristo, não serve. E aí o fazer discípulo traz essa responsabilidade, que você não é um pregador, você pode até ser usado para poder pregar, você pode até usar os altares para poder ministrar, para poder cantar, mas o verdadeiro discípulo você faz no contato diário, o que você faz no convívio, é quando a pessoa chega e verdadeiramente consegue extrair de você características de Jesus, ele consegue olhar e falar, não, ali tem verdadeiramente uma característica de Jesus. O discípulo é esse, o discípulo é aquele que segue de perto, aquele que olha e espelha e vão ter as atitudes. Então isso verdadeiramente é fazer discípulo. Então a nossa responsabilidade é essa, transmitir. A pessoa olhar e falar assim, nossa, eu quero esse Jesus que está aí. Há um testemunho, eu acho que eu já citei aqui, numa pregação, a esposa, eu não esqueci o nome dela, mas a esposa do Rodolfo Abrantes, ela numa ministração, ela fala assim, gente, você sabe por que muitas vezes você convida pessoas para ir na igreja e muitas pessoas não vão? Não são todas, mas muitas não vão, porque provavelmente ela não vê Jesus em você. Se ela vê Jesus em você, pelo menos uma ou outra ia ponderar aí com você. Não pode generalizar, porque tem pessoas que não vão mesmo vendo Jesus, não ia. Eles não iam nem Jesus lá pregando, muita gente não ia, não seguia Jesus, então na igreja também muitos poderão não vir. Mas essa é uma das verdades. Aí ela continua no testemunho, uma pregação que ela está falando, olha, eu andei pela cidade de vocês, eu vi que vocês são muito religiosos, vários adesivos de Jesus no carro de vocês, eu amo Jesus e que não sei o que e tal. Falou assim, mas vocês têm dado bom testemunho a respeito de Jesus? Se você tem uma plaquinha que ama Jesus no seu carro, mas você não respeita as leis de trânsito, você não respeita o outro, você maltrata as pessoas, você xinga, você grita, tira o adesivo do seu carro, porque você está envergonhando o nome de Jesus, né? Mas não é isso? Não é essa a grande verdade? Então ser testemunho, ser discípulo, nós temos que verdadeiramente viver, não só pregar. Então, quando você vive, você está testificando a respeito do Senhor Jesus que você está pregando. Então, esse que é o sentido verdadeiro de ser cristão. Ser cristão é isso. Ser cristão é ser uma testemunha. Amém? E para ser essa testemunha, nós dependemos exclusivamente do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, vocês vão ser revestidos para ser minha testemunha. Então, é impossível ser testemunha sem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, irmão, o que resta é carne. O Espírito Santo está dotando o nosso espírito de poder, está junto com o nosso espírito, ministrando o nosso espírito, o nosso homem interior, para poder vencer o velho homem, não é isso? Não é esse o entendimento da palavra de Deus? Há uma milícia, uma luta da carne contra o espírito. Quando a palavra de Deus fala sobre isso, está falando sobre, em Gálatas capítulo 5 ainda, está falando não da luta da carne contra o Espírito Santo, da carne contra o nosso espírito. Então o homem espiritual é aquele que vive a lei de Deus, o homem carnal é aquele que vive de acordo com a sua vontade, as coisas carnais. Então há uma luta, aí o Espírito Santo está no nosso espírito, despertando, fortalecendo para quê? Para que nós possamos ser testemunha de Jesus, vencer a carne e ser testemunha de Jesus. Então somente com a presença do Espírito Santo nós vamos conseguir testemunhar. Não adianta, irmão, pode ser a pessoa mais determinada do mundo. Você conhece pessoas determinadas? Eu conheço algumas. Tem pessoas determinadas mesmo com força, é uma bênção. Mas essas pessoas determinadas, se tratando do Evangelho, não servem para poder colocar em prática isso aqui. No Antigo Testamento, era através de uma determinação. Se você fosse uma pessoa determinada, seguir as leis e tudo certinho, fazer os rituais, era assim, as pessoas nem assim conseguiam. Por quê? Porque é um nível muito elevado de relacionamento com Deus, e a nossa carne nos afasta. Por que a carne afasta? Porque ela está enferma, ela está contaminada pelo pecado, então ela não tem condição de seguir as leis de Deus. A carne, ela é inimiga de Deus, então a carne vai nos afastar da presença de Deus. Aí a presença do Espírito Santo vai nos fortalecer no Espírito, para que a gente consiga vencer as guerras, as batalhas, as lutas contra a carnalidade, e só assim a gente consegue dar testemunho a respeito de Cristo. Então o Espírito Santo
vai descer sobre você em determinada altura, te encher de poder para ministrar, para entregar uma profecia. O Espírito Santo vai descer, entre aspas, né? Porque o Espírito Santo ele já está no nosso coração, mas vai haver um poder, um revestimento do Espírito Santo para que você faça isso. Mas o Espírito Santo ele vai estar conosco todos os dias para que nós vivamos verdadeiramente o Evangelho, testificando a respeito de Cristo. Amém? Então ser testemunha é isso, é viver desse poder do Espírito Santo, junto da presença do Espírito Santo, igual os apóstolos viveram. Amém? Por que foi importante que os discípulos vissem Jesus subir ao céu? Para saber que Ele é de Deus e o céu é a sua morada. Parece simples, não parece a resposta aqui? Mas é exatamente isso. É exatamente essa importância aqui. Porque Jesus ele fez questão de os discípulos, irmãos, vamos ser sinceros, cá entre nós, os discípulos eram homens igual eu e você. Eram pessoas igual nós mesmo. Com certeza batia dúvida no coração. O apóstolo Pedro, Jesus, depois de ascender aos céus, Jesus ele volta a ascender aos céus, não, peço desculpa. Jesus, depois da ressurreição, Jesus já estava ressurreto, ele encontra exclusivamente com o apóstolo Pedro um dia para poder sarar ele, para poder curar ele. Se não me engano, em João capítulo número 21, que Jesus ele encontra com eles estão pescando, e Jesus a pesca maravilhosa. Eu acho que é isso mesmo, João 21, se não me falha a memória. Mas Jesus ele vai ali exclusivamente para poder sarar. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam abatidos, angustiados. Sabe o que a palavra de Deus diz nesse texto? Que os discípulos estavam em casa, aí de repente um deles fala assim, eu vou pescar. Aí vai todo mundo, aí vai todos os discípulos pescar. O que Jesus tinha falado com Pedro quando Pedro começa a seguir Jesus? Você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homem. O que ele vai fazer em João capítulo número 21? Ele volta para pescar. O que está acontecendo com ele? Ele está abatido, ele está desanimado. Por quê? Porque ele negou Jesus no dia da crucificação. Então o coração dele está angustiado, está preocupado, ele está achando que não é digno. Jesus ressuscitou, mas e aí, cadê ele? Né? Os dois discípulos do caminho de Emaús, o que está acontecendo? Eles estão fazendo o quê? Eles estão indo embora, abandonando a missão. Aí Jesus aparece para eles. Aí depois Jesus aparece, eles voltam. Qual é a mensagem aqui? São pessoas igual a nós. Os mesmos tipos de sentimento, as mesmas tribulações, passaram as mesmas dificuldades. Aí Jesus ressuscita, eles têm testemunho de que Jesus ressuscitou, eles não encontram o corpo de Jesus, está tudo lindo e maravilhoso, mas só tem um detalhe, Jesus não voltou para estar com eles. Jesus abandonou eles, entre aspas aqui. Jesus não apareceu para eles. Aí então eles estão abatidos. Aí Jesus volta, encontra com eles para poder curar Pedro, nesse episódio que eu estou falando, para poder trazer os discípulos do caminho de Emaús de volta. Aí Jesus pega, pareia com eles, conversa com eles e traz de volta. Então o que isso mostra? Que eles ainda tinham suas limitações. Aí o que nós estamos vendo aqui? Jesus fazendo todo um cenário maravilhoso, subindo aos céus e nuvem e tal. Eu acho que é o cenário assim que Jesus demonstra, entre aspas, demonstra mais atenção no cuidado com os discípulos. Porque o que Jesus faz aqui é algo extraordinário. Jesus chama ele e fala, não, vem cá, olha isso aqui, olha o Senhor de vocês aqui, que poderoso. Aí Jesus ascendendo aos céus, subindo aos céus para se testificar no coração deles. Então dentro dessa narrativa aqui a gente vê algo também muito poderoso. Se eles tinham essas dúvidas igual nós no Vale do Ar e fizeram o que fizeram com a presença do Espírito Santo, nós também podemos fazer algo extraordinário para a glória do nome de Jesus. E é isso que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus está nos chamando, ser testemunha. Nós estamos olhando para o livro de Atos dos Apóstolos para entender como nós vamos nos comportar. Nós temos o Espírito Santo ao nosso dispor para nos encher, para nos revestir, para que nós possamos ser testemunha de Jesus. Agora, para ser testemunha de Jesus, nós precisamos então olhar para esses discípulos aqui e ver o que eles viveram, como que eles viveram, e entender que Jesus ascendeu aos céus em glória, mostrando para eles como era, e nós precisamos estar com essa verdade cravada no nosso coração. Amém? Então, nós vamos encerrando aqui, para saber como ele voltará também de forma visível, porque o anjo assim testifica, assim como ele subiu de forma visível, ele também vai voltar. E, então a história não é uma série de acontecimentos catastróficos, glória a Deus. A história caminha para um ponto culminante, que é a volta de Jesus Cristo. Amém? Então, como testemunha, não esqueça disso, Jesus vai voltar muito em breve para nos buscar. E quando ele voltar, irmãos,
Que as nossas mãos estejam trabalhando como testemunho de Jesus. Amém? Seja testemunho de Jesus, onde você passar. Lute contra tudo e todas as circunstâncias de adversidade. Vale a pena. Não há nada que se possa comparar à glória e à majestade do nosso Senhor Jesus. Eu brigo comigo mesmo, nos meus entendimentos aqui, brigando, tentando entender pessoas que se dizem cristãos, que não se envolvem com a obra de Cristo. Eu não consigo entender isso, eu tenho dificuldade de entender isso, mas está muito comum. Antes era o catolicismo, de uma forma bem clara e aberta, diziam, né, que eram cristãos, que falavam de Cristo, mas não tem envolvimento algum com a obra de Cristo. E hoje já tem muitos que se dizem evangélicos também, que não tem envolvimento com Cristo, não se movimentam para Cristo. E aí quando eu olho para os discípulos, sabe o que eu vejo? Em um episódio que marca comigo, um dia que Jesus chega para os discípulos e fala assim: calma, vocês estão muito cansados, vocês não comem, já tem tempo, não vão para um lugar reservado, que é para vocês conseguirem descansar um pouquinho. Não, já pensou Jesus chamar você no canto e falar assim: vem cá, eu vou te levar para um local de férias agora, você está trabalhando demais, você está doando muito para a obra de Deus, eu vou te levar para um acampamento de férias agora para você descansar um pouquinho. Irmão, deve ser essa a nossa convicção. É isso que tem que mexer conosco. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar... Irmão, não dá para aceitar Jesus, cruzar os braços e ficar esperando a volta de Jesus. Sinceramente, não dá. Não tem a ver com Cristo. Eu não estou falando de você ser pastor, não estou falando de você ser um cantor, mas tem envolvimento. Em alguma área você tem que estar envolvido, você tem que estar ali dentro do Evangelho. Nós temos que estar no Evangelho de Cristo. Nós temos que estar envolvido na oração, nós temos que estar envolvido no propósito, nós temos que estar disponível para que o Senhor fazer. É só assim que a gente testemunha. Não tem como ser testemunha e estar de braço cruzado. Não, deixa andar. Jesus vim, glória a Deus. Aí ora um pouquinho, não dá para ser cristão assim. Sabe o que vai acontecer? Um dilúvio de problemas e dificuldades vai inundar a nossa vida um dia e a gente vai naufragar. Irmão, eu confesso para você que se eu não tivesse envolvido com a obra do Senhor, provavelmente eu teria dificuldade de permanecer de pé. E não é só eu estou falando isso baseado não num testemunho meu para me gloriar, não, baseado em muitas pessoas que eram muito mais cristãs do que eu, mas que não conseguiram permanecer de pé porque não continuaram envolvidos com a obra do Senhor. E aí fracassaram na fé, porque tudo vai acumulando. Se você não está bem disposto, não é um soldado posicionado para lutar, para resistir, nós não vamos conseguir. Então, para ser testemunho de Jesus, nós temos que estar bem disposto a servir, a envolver com a obra do Senhor. E Jesus vai fazer uma grande obra através da nossa vida e da nossa vida. Então não pare por nada, continua, se envolva cada vez mais, irmãos, e dê a sua vida em prol do Evangelho. Vale a pena dar a sua vida em prol do Evangelho. Vale a pena dar a vida em prol do Evangelho. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, concluindo, Senhor, este culto, Senhor, de ensino, Pai, encerrando esse culto de ensino. Pai, concluindo, Senhor, a respeito de ser testemunho de Jesus. Ó, Senhor Jesus, o Senhor fez muito por nós, o Senhor fez tudo por nós não éramos nada, Senhor Jesus. Quando lemos a declaração do apóstolo Pedro, que antes nós não éramos nem povo, Senhor. Antes nós não éramos nada, o Senhor nos fez povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. Ó, Senhor Jesus, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus esteja no nosso coração, enraizado no nosso coração. Pai, que o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange a pensar da seguinte maneira: se Cristo morreu por nós, nós merecíamos estar mortos, porque as nossas atitudes eram de morte, mas nós vivemos por causa da morte de Cristo, agora que nós possamos viver para Cristo, verdadeiramente viver para Cristo. Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Nós, Senhor, não merecíamos estar vivos, e se nós estamos vivos é por causa de Cristo que morreu por nós, e que nós possamos estar dispostos a dar a vida por Cristo. Pai, em nome de Jesus, fortaleça cada um nas suas lutas diárias, Senhor. Assim como o Senhor Jesus fortaleceu o apóstolo Pedro, que decidiu voltar a pescar porque não tinha as condições que ele julgava necessárias, estava abatido. Aí o Senhor Jesus encontra com ele e cura ele. Pai, eu peço em nome de Jesus, se existe alguém em nosso meio, ouvindo essa ministração, ouvindo esse estudo, que se encontra nessa condição, nessa condição de frustrado, de que não conseguiu, de que
que frustrou, de que decepcionou o Espírito Santo, de que não conseguiu fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure com poder e autoridade, em nome de Jesus, restaurando, para que continue a boa obra que o Senhor começou. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém, Senhor, Pai, que está, Senhor, vivendo igual os discípulos do caminho de Emaús, já desistindo, voltando, que hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo, seja reavivado o fogo do Espírito Santo e volte para o propósito, para cumprir a Tua vontade. Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós sejamos testemunhos do Senhor, por onde nós passarmos, testificar, mártires, Senhor Deus, dispostos a dar a vida por causa do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos indiferentes a essa mensagem, mas sejamos vivos, Senhor, animados, Senhor, empenhados nessa grande obra, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu oro, Senhor, te agradecendo pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, e profetizando mais e mais da Tua presença, em nome de Jesus. E você concorda, diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, sendo as suas mãos, você de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação, a comunhão, a presença do Espírito Santo, esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe, diz? Amém. Assim está terminado nosso culto. Não saia. Combinar todos os irmãos terceiros. Amém.